Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vou continuar a leitura do livro Sua Realidade Imortal, do Gary Renard. Estamos no capítulo 3, a parte da vida de Gary, e a parte 2 desse capítulo 3. E falando que ele, estava comentando sobre a Bíblia, que ele leu, e que em algumas partes ele via que Deus era perfeito amor, mas como poderia ter outras partes que Deus não era amor? Alguma coisa estava errada. E ele continua. A Bíblia também era muito conflitada para soar verdadeira. Para mim, entretanto, quando li as partes em que Jesus falava, como no Sermão da Montanha, que continha tantas passagens lindas sobre amor e perdão, aquilo soava mesmo verdadeiro para mim. Mas era mais do que isso. Havia algo sobre a natureza da voz de Jota que me parecia familiar. Eu sentia como se o conhecesse. Não podia definir o que era, mas, por alguma razão, sentia que ele era meu amigo e que podia falar com ele. Eu não era lá muito religioso, mas nunca tinha sido. Gosto de piada que diz que no inverno sou budista e no verão sou nudista. Mas ainda que não pudesse me encaixar no cristianismo, nunca desisti desse relacionamento que sentia ter com Jota e que continua até hoje. Mesmo depois de Artem e Purchá terem começado a aparecer para mim, ainda era como Jota, que eu considerava entre as visitas. Ele é a manifestação do Espírito Santo para mim, ainda que Artem e Purchá com certeza também sejam manifestações do Espírito Santo. Não percebi com exatidão porque senti essa conexão tão forte com Jota, até que Artem e Purchá me explicaram sobre isso no final da sua primeira série de visitas. Depois da minha incursão na religião organizada, o que incluiu 2 batismos, voltei a beber. Não sei se teria parado se não tivesse tido a oportunidade de participar de uma experiência de 2 semanas que veio da Califórnia para a Nova Inglaterra chamada de Treinamento EST, desenvolvido por Werner Erhard. O treinamento, como nós o chamávamos, tinha ensinamentos de outras disciplinas, incluindo o Zen e a cientologia. Ele era uma fusão brilhante de ideias metafísicas avançadas, um conhecimento sofisticado de como a mente funciona e exercícios projetados para produzirem uma experiência nos participantes. Fiz o treinamento no Ramadã Inn, no leste de Boston, em dezembro de 1978. Esse foi o ponto de virada no meu caminho espiritual nessa vida. Nos anos 70 e 80, eu não pensava em termos de espírito, mas, olhando para trás, posso ver que o Espírito Santo estava trabalhando através da minha mente o tempo todo. O próprio treinamento EST acabou sendo vendido e evoluiu para outras formas. Um dos temas do EST era assumir a responsabilidade pela sua vida. Era sobre não ser uma vítima. Ele continha algumas ideias que eu veria explicadas em mais detalhes depois no curso, como a grande lição do livro de exercícios. Eu não sou vítima do mundo que vejo. O West também explicava o que era o ego, a partir de uma perspectiva budista, como a mente é uma máquina de sobrevivência e a realidade não é o que nós presumimos que seja. Na verdade, ele explicava de que forma o que vemos com nossos olhos não é real e que o não visto é mais real. Essa foi uma introdução muito auspiciosa em temas espirituais e metafísicos, assim como uma descoberta vivencial. Fazendo o West, tive o que poderia descrever como minha primeira experiência mística. Era dito a um grupo de 20 pessoas que ficassem em pé sobre um palco, diante de outras 200 pessoas, em silêncio, parado, e apenas olhasse para a multidão. Depois de alguns minutos, dei uma segunda olhada para as pessoas. Foi como se todos na sala estivessem se movendo em câmera lenta. Descobri em muitas experiências desse tipo que existe uma intuição associada a elas que lhe diz, de maneira inarticulada, o que elas significam. De alguma forma, você apenas sabe. Naquele caso, ainda que tenha durado mais ou menos 1 minuto, quando vi a multidão se movendo dessa forma surreal em câmera lenta, a experiência associada a isso foi que eu era aquele que estava provocando tudo. Naquele momento, eu era aquele que estava encarregado do tempo e do espaço. Poderia fazê-lo acelerar ou desacelerar.
O tempo não era algo que estava sendo feito a mim, estava sendo feito por mim. Ele não estava vindo até mim, estava vindo de mim. Foi uma reversão de causa e efeito. Esse foi apenas o começo de um processo de aprendizado sobre o assunto, mas foi algo muito fascinante. Também foi a primeira de uma série de experiências místicas, em geral, muito visuais, que pareciam que iriam continuar pelo resto da minha vida. Como resultado de fazer o treinamento EST e assumir a responsabilidade pela minha vida, algo mudou na minha mente inconsciente. As pessoas pensam que são as crenças que elas têm em sua mente consciente que as dirigem e que elas podem controlar suas mentes ao mudarem seus pensamentos do negativo para o positivo. Isso não é verdade. Em um panorama mais amplo, terá apenas um impacto muito útil temporário. O que nos dirige, na verdade, são as crenças que temos que estão inconscientes para nós, as coisas que não podemos ver. Um curso em milagres apresenta um caminho para curar de verdade e remover as coisas que estão ocultas nos cânions profundos da mente inconsciente. Muito poucos ensinamentos espirituais fazem qualquer coisa nesse nível. O treinamento EST, ao reconhecer a diferença entre a causa e o efeito, teve mesmo impacto na mente inconsciente de muitos dos seus participantes, incluindo a mim. E isso a despeito do fato de que o treinamento, como a maioria das outras disciplinas, não compreende o panorama mais amplo nem inclui o método relativamente rápido de desfazer o ego que eu aprenderia durante um período de anos com meus amigos ascensionados. E aqui tem uma nota muito grande que a gente vai deixar para as cenas do próximo capítulo. E é isso, gente. Hoje a gente para mais cedo, né? Porque normalmente eu leio um pouco mais, mas é que essa nota é grande e vale a pena a gente deixar ela inteirinha.